O silêncio que habita os cemitérios nunca é um vazio absoluto, mas sim uma camada espessa de histórias que se recusam a ser esquecidas. Imagine caminhar entre as lápides e sentir que cada passo desperta uma vibração invisível, um campo de energia latente que oscila entre o mundo que conhecemos e o desconhecido. Para muitos, esses locais são apenas o destino final da carne, mas para aqueles que observam com atenção, os cemitérios funcionam como portais onde o véu da realidade é perigosamente fino. Existem segredos que, por mais profundos que sejam enterrados, encontram fendas na terra para emergir, desafiando a lógica e a própria ciência que tenta, sem sucesso, explicar o inexplicável. Esses campos santos são testemunhas silenciosas de uma energia que persiste, sugerindo que a consciência não se apaga com o último suspiro, mas continua a ecoar entre o mármore e a grama. O primeiro desses momentos nos leva a um antigo cemitério europeu, onde uma estátua de anjo em mármore, desgastada pelo tempo e pelas intempéries, tornou-se o centro de um debate mundial. Um visitante cético, armado com sua câmera e a intenção de provar que lendas urbanas são apenas frutos da imaginação, capturou algo que mudou sua percepção para sempre. Enquanto as lentes focavam no rosto sereno da escultura, lágrimas líquidas começaram a brotar dos olhos de pedra, escorrendo pelas bochechas esculpidas. Não havia chuva naquele dia, nem sinais de condensação interna que pudessem justificar o líquido. O vídeo, submetido a perícias rigorosas, não mostrou sinais de manipulação digital. O conflito entre o racional e o impossível se instalou imediatamente. Seria aquela uma manifestação da dor acumulada de séculos de luto, ou uma prova de que a matéria inanimada pode absorver a essência espiritual do ambiente? Enquanto o dia revela mistérios em pedra, a madrugada guarda visões ainda mais melancólicas e perturbadoras. Imagens de câmeras de segurança de um cemitério municipal registraram o que muitos consideram a evidência definitiva de que a infância pode persistir além da vida. Precisamente às 3 da manhã, uma figura pequena e translúcida de uma criança foi vista correndo entre os túmulos. Ela não parecia assustadora, mas sim profundamente solitária. O vídeo mostra a pequena entidade parando diante de uma lápide específica e estendendo a mão para o nada, como se estivesse convidando alguém invisível para brincar. A busca por companhia é uma motivação humana universal. E ver esse desejo manifestado por uma alma que deveria estar em descanso eterno evoca uma tristeza profunda. O que a impede de seguir adiante? A honra e o dever também parecem possuir raízes que a morte não consegue cortar. Durante um funeral militar recente, uma fotografia capturada por um familiar revelou uma presença que não estava na lista de presentes. Ao fundo da cerimônia, um vulto vestindo um uniforme militar de uma época passada apareceu em posição de sentido, prestando uma continência impecável ao caixão que descia a cova. O soldado fantasmagórico parecia sólido o suficiente para ser real, mas sua vestimenta pertencia a um conflito ocorrido há mais de um século. O tema do dever que transcende a vida se manifesta aqui de forma poderosa. Ele não estava ali para assombrar, mas para cumprir sua última missão de respeito a um irmão de armas, provando que a lealdade é uma força que ignora o tempo. A busca por respostas leva investigadores paranormais a mausoléus fechados, onde o ar é pesado e o tempo parece estático. Em um desses locais, luzes pulsantes, conhecidas como orbes, foram capturadas reagindo de forma inteligente. Ao contrário de poeira ou insetos, essas esferas de energia mudavam de cor e aumentavam seu brilho em resposta direta a perguntas feitas pelos investigadores. A comunicação se estabelecia através do ritmo da luz, criando uma tensão palpável no ambiente. Seriam fragmentos de consciência tentando desesperadamente romper o silêncio do túmulo.
Cada pulsação parecia um grito luminoso em meio à escuridão. A tecnologia moderna, como os drones, trouxe perspectivas que nossos ancestrais jamais sonharam, revelando movimentos que do chão seriam impossíveis de notar. Uma filmagem aérea em um campo santo isolado mostrou um rastro de névoa densa que tomou a forma de uma silhueta humana caminhando com passos firmes. O nevoeiro humanoide atravessou obstáculos físicos até se dissipar sobre um túmulo específico. Ao analisar esses 5 momentos, um padrão arrepiante começou a emergir. Um único nome recorrente aparece em todos esses cemitérios diferentes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. O mistério está apenas começando. E o que descobrimos a seguir pode ser ainda mais inquietante. O avanço da nossa investigação nos leva agora a um antigo cemitério londrino, onde o registro acidental em um celular imortalizou a dama de branco da era vitoriana. Enquanto um jovem filmava a arquitetura gótica local, uma figura feminina com vestes detalhadas de 1800 surgiu subitamente entre os pinheiros. A nitidez da imagem é assustadora, revelando os detalhes das rendas e o movimento pesado do vestido de seda, enquanto ela atravessava, com uma calma sobrenatural, uma parede de pedra maciça e centenária. O impacto emocional dessa visão não reside apenas no susto, mas na profunda sensação de perda histórica. Uma alma que parece estar eternamente ancorada a um tempo que não existe mais na memória dos vivos. Ela não caminha pelo cemitério moderno, mas sim por uma geografia invisível e particular, fundindo o passado e o presente em um flash de luz granulada que desafia a solidez da matéria e a lógica do tempo linear. Longe da melancolia britânica, o momento 7 nos apresenta o mistério das flores que nunca morrem. Em um túmulo esquecido no interior de uma pequena província, uma lápide é adornada por botões de rosas que permanecem frescos, vibrantes e perfumados por décadas a fio, sem qualquer cuidado humano aparente. Botânicos e céticos já tentaram explicar o fenômeno através de solos específicos ou umidade controlada, mas nenhuma teoria botânica justifica a preservação perpétua contra as geadas rigorosas e o sol escaldante da região. O amor surge aqui como a verdadeira força motriz. Uma energia emocional tão densa que parece impedir a decomposição biológica natural. É como se a promessa de alguém que partiu tivesse criado um microclima de eternidade sobre o mármore frio, provando que o afeto humano possui propriedades físicas que a nossa ciência atual mal começou a arranhar ou compreender. A conexão com o além assume uma forma ainda mais direta através dos fenômenos de voz eletrônica, conhecidos como EVP. Em uma visita familiar rotineira a um campo santo, um gravador digital capturou o que chamamos de o áudio da despedida. Enquanto os parentes choravam em silêncio absoluto diante da cova, o dispositivo registrou um sussurro claro, firme e perfeitamente audível do falecido patriarca. Ele revelava um segredo familiar profundo e guardado a 7 chaves. Um detalhe sobre um testamento oculto que apenas os presentes na sala de sua morte conheciam. O arrepio que percorre quem ouve esse áudio não vem apenas da voz vinda do vácuo, mas da constatação de que a morte não é um silenciador absoluto. Eles ainda nos ouvem e, quando a oportunidade surge, encontram uma forma técnica de falar através das fendas da nossa realidade. No entanto, o clima de consolo se dissipa rapidamente quando encaramos a sombra do investigador. Durante uma exploração noturna em um mausoléu isolado, a câmera de um pesquisador registrou o impossível. Enquanto o homem permanecia imóvel, sua própria sombra projetada na parede moveu-se de forma independente e agressiva. A silhueta escura descolou-se dos pés do investigador e avançou contra a pedra fria, manifestando uma hostilidade visceral para expulsar o intruso daquele solo sagrado.
Esta não era uma sombra comum, mas uma entidade hostil, protegendo seu domínio territorial contra a curiosidade. O conflito torna-se uma luta física pela soberania do espaço, onde o guardião sombrio usa a luz da lanterna para intimidar e atormentar os vivos. A identidade também se torna um campo de batalha no momento 10, focado no reflexo impossível. Uma selfie tirada em frente a uma lápide de granito negro polido revelou uma face que definitivamente não pertencia à mulher que segurava o telefone. No reflexo da pedra, a imagem devolvida era de uma presença cadavérica com olhos vazios, como se a superfície servisse de espelho para uma alma faminta que busca um corpo para habitar. A entidade do reflexo parece tentar roubar a imagem dos vivos para se sentir real novamente neste plano físico. O susto de ver uma face estranha, onde deveria estar o seu rosto, é o ápice do horror de identidade, uma invasão da essência que nos define. Finalmente, o movimento mecânico sem explicação encerra este capítulo com as portas de bronze que se abrem sozinhas. Imagens de lapso de tempo mostram as entradas pesadas de mausoléus abrindo-se lentamente de dentro para fora, empurradas por forças invisíveis. Não há sinais de arrombamento e as fechaduras permanecem trancadas por dentro. É uma demonstração de força bruta de quem habita o silêncio. Um lembrete de que as barreiras físicas são meras ilusões. A suspeita que paira agora é que um desses espíritos não voltou para o túmulo. Ele está livre, e sua presença parece estar se estreitando em torno de quem assiste a estas imagens agora, buscando concluir um assunto pendente com alguém que o observa. O que era curiosidade está se transformando em um aviso direto para o seu ambiente. O pressentimento de que não estamos sozinhos se intensifica à medida que cruzamos o limiar do 12º momento. Em diversos registros espalhados por múltiplos continentes, uma mesma silhueta se repete com uma consistência aterradora. O guardião do portão. Ele se manifesta como uma figura alta, excessivamente magra e envolta em uma escuridão que parece absorver ativamente a luz ao seu redor. Sempre posicionado nas entradas principais dos Campos Santos, este ser mitológico não parece ser a alma de um falecido comum, mas sim uma sentinela encarregada de vigiar a fronteira intransponível entre o nosso mundo e o submundo. Relatos de vigias noturnos e filmagens nítidas de câmeras térmicas mostram o guardião interceptando intrusos com uma presença paralisante. Uma força que protege segredos que os vivos não deveriam, sob hipótese alguma, tentar desvendar. Ele representa o limite final, o aviso silencioso de que existem territórios sagrados onde a curiosidade humana é vista como uma afronta perigosa e direta à ordem do invisível. No entanto, nem todas as aparições carregam essa carga de vigilância hostil ou sombria. O 13º momento nos conduz a uma cena de profunda redenção e uma paz melancólica que desafia a lógica. O velório assistido. Durante uma transmissão ao vivo de uma cerimônia fúnebre, destinada a confortar parentes que não puderam viajar, algo impossível foi registrado no último banco da pequena capela. Enquanto os enlutados choravam diante do caixão aberto, as câmeras captaram a imagem translúcida, porém perfeitamente reconhecível, do próprio falecido. Ele estava ali, sentado discretamente, observando sua própria despedida com uma expressão de serenidade absoluta. Não havia dor em seu rosto, apenas uma aceitação gentil da transição. É o momento em que a morte se revela não como um fim abrupto ou violento, mas como uma observação silenciosa, onde o amor dos que ficam serve como um último abraço etéreo para quem parte para o outro lado. A calmaria, contudo, é interrompida pela brutalidade física do 14º momento, onde a barreira entre o toque e o espírito se dissolve completamente. Em um vídeo gravado em câmera lenta durante uma visita a uma cova recém-aberta, a tensão física atinge seu pico mais perturbador.
Um visitante, distraído enquanto observava a profundidade do solo removido, é subitamente puxado para trás com uma força avassaladora. O tecido de seu casaco grosso é violentamente esticado por mãos invisíveis que parecem emergir das paredes da própria terra. Não há vento, não há outras pessoas por perto, apenas a força bruta de um toque visível que tenta arrastar o vivo para o vazio do túmulo. O terror físico dessa interação rompe a barreira do espiritual e nos lembra que, em certos pontos de convergência, as mãos do passado ainda possuem força suficiente para agarrar o nosso presente com uma urgência desesperada. Chegamos então ao clímax absoluto desta jornada investigativa, o 15º momento, capturado em uma impressionante e irrefutável definição 4K. Nesta gravação, o ceticismo do narrador e do espectador é colocado à prova de forma definitiva e arrepiante. Uma entidade manifesta-se plenamente diante da lente, sem distorções, névoas ou truques de luz. Ela possui traços humanos, mas carregados de uma sabedoria exausta e ancestral. Por breves segundos, o ser fixa o olhar diretamente na câmera, rompendo a quarta parede da nossa realidade material, e profere uma única palavra inteligível: um aviso. O som não viaja pelo ar através de ondas sonoras comuns, mas vibra diretamente na mente de quem assiste. Um alerta sobre a fragilidade da vida e a inevitabilidade do que vem depois. É a prova final de que não somos apenas observadores casuais de vídeos na internet. Somos agora participantes involuntários de um diálogo que atravessa o véu eterno da mortalidade. O conflito final que agora habita em seu peito é a luta interna entre o medo instintivo do desconhecido e a aceitação necessária de que a existência continua por caminhos misteriosos e magníficos. Os cemitérios, longe de serem meros depósitos de ossos e esquecimento, revelam-se como bibliotecas vivas de histórias que ainda clamam para serem contadas ao mundo. Cada lápide é uma porta trancada, cada sombra é um testemunho persistente de uma vida que se recusa a ser apagada. O luto transforma-se em memória preservada, e a memória em uma energia que desafia o próprio tempo. Ao encerrarmos esta investigação, o convite é para o respeito profundo ao silêncio daqueles que já cruzaram o portão definitivo. Mas, enquanto você processa estas imagens e reflete sobre o destino final de todos nós, resta uma última dúvida que o silêncio da sua própria casa não pode responder. Olhe ao seu redor com cuidado redobrado agora. O arrepio que sobe pela sua espinha neste exato instante pode não ser apenas o frio da noite ou o impacto das imagens. Afinal, as câmeras pararam de gravar e o vídeo está chegando ao fim. Mas quem pode garantir que não há alguém parado no canto escuro do seu quarto, logo atrás de você, apenas observando cada batida do seu coração em silêncio?